Nesse momento teremos uma breve reflexão, mas tenho certeza que sempre Deus tem falado conosco. Eu queria ler apenas um versículo bem conhecido, que não deve ser evitado pelo seu, talvez um dos salmos mais conhecidos que tem, é o Salmo número 23, e eu quero destacar o versículo 5. Salmo de número 23, apenas o versículo 5. É um salmo bem conhecido. Esse salmo, muitos têm ele decorado, né? O salmo de número 23 é o salmo do pastor. O versículo de número 5 diz assim, Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A igreja pode ler? Obrigado, Deus, que Tu és Jeová Jirê. É o Deus que providencia, que prepara, que nos alimenta. Meu Deus, e quando chega o nosso dia final aqui neste mundo, o último dia, o dia final, o Senhor nos levará, ó Deus, para a Tua eterna morada. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E no final, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse Salmo 23 não tem apenas sido muito recitado, mas, ó Deus, Teus servos, a Tua igreja, tem visto nele, ó Deus, a verdade de um Deus que prepara, de um Deus que nos dá descanso no mundo de tanta aflição. O Senhor nos dá descanso para nossas almas. Pai querido, que essa mensagem fale fortemente a cada coração, nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos dizer amém? A gente tem uma música, Mesa no Deserto, né? Mesa no Deserto, quem gostava muito de cantar essa música, aqui na nossa igreja, é a irmã Regiane Barros. Sempre ela cantava, Deus que prepara até no deserto. E é impressionante que isso é bíblico, né? Lá no deserto, Deus preparava a comida para o povo dele que estava peregrinando, que estava na prova no deserto por 40 anos. Não só o pão, mas a água também que saía da onde? Da rocha. Tinha mel, tinha alimento, tinha o pão que caía, que é o maná. A gente sabe dessa história, né? Moisés, ele experimentou algo sobrenatural da presença de Deus. A gente fica muito admirado quando Elias passa uns dias ali naquela caverna e chega uns passarinhos mandando comida. E o que a gente diria num deserto, onde não tinha fonte de emprego, de lucro, e ali Deus sustentou o seu povo durante todo aquele tempo. Quem crê, diga amém, que Deus sustenta. Deus nos sustenta nos desertos da vida e Ele prepara. E esse salmo, ele nos lembra acerca da mesa. Preparas uma mesa. Agora essa mesa, ela não só tinha amigos, era uma mesa que também estava presente inimigos. Prepara uma mesa na presença de quem? Dos meus inimigos. Quando a gente prepara uma mesa, a gente chama, obviamente, os amigos. Às vezes, seleciona, elege aqueles mais íntimos. Dependendo da programação, é um almoço, é um jantar, e você prepara uma mesa, às vezes é só para a família, bem restrito, mas aqui Davi, com a experiência que tinha com Deus, ele agradecia porque Deus ele preparava. E mesa, o que é que mesa nos lembra? Comunhão. Mesa também nos lembra provisão, diálogo, alegria, fartura. Ontem a gente estava aqui, foi dado muita ênfase na comunicação entre os cônjuges, e a gente percebe que dentro daquela palestra, casais que não conversam mais, a crise na comunicação, e aqui a gente vê nesse salmo o tempo todo, uma promoção do diálogo, Deus conversando com o seu povo, preparando uma mesa. Ninguém faz uma mesa para ficar silêncio, entrando e saindo, certamente há uma comunicação, há um diálogo na mesa. Esse salmo é muito belo, ele é inspirador, é o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. Davi, ele se refere a Jesus Cristo como o bom pastor, a Deus, o bom pastor, como aquele que prepara uma mesa. E eu fico pensando neste versículo, no Salmo que tem tantas lições,
Quais as lições que nós podemos tirar apenas desse versículo, num contexto geral do Salmo de número 23? Eu quero ser muito breve, mas pelo menos aqui temos 3 lições. 3 lições do Salmo 23, essa questão que Deus nos prepara uma mesa. Você sabia que Deus tem algo preparado para você ainda? Sabia ou não? Você tem dúvida disso? Não tenha, porque Deus tem preparado algo para mim e você. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus prepara, inclusive, o melhor para seus filhos. A gente precisa tomar posse disso. Deus quer o melhor para seus filhos. Qual é a experiência que nós temos como pais? Você quer ou não quer melhor para os seus filhos? Você se esforça e coloca seu filho na melhor escola, ou não é assim? Coisa que você não teve, mas você quer para seu filho isso. Você vai comprar aquela roupa e dentro do seu limite orçamentário, você quer fazer o melhor. Às vezes a qualidade da roupa dos nossos filhos é até melhor do que a nossa. Impressionante como Deus trata bem os seus filhos, Ele prepara o melhor para seus filhos. A gente está muito, temos conhecimento do profeta Isaías, quando ele disse: se tu quiserdes e me ouvides, ou melhor, obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Será que isso é apenas uma palavra ilustrativa? Quantos crê que Deus quer o melhor desta terra para você, para mim, você? Digam amém. Ele quer o melhor dessa terra para mim e para você. Receba essa palavra nesta manhã. Deus quer o melhor para mim e para você. Jesus Cristo é tão forte. Ele diz assim: qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, aí dá pedra? Dá o quê? Pão. Ainda assa. Dá manteiguinha. Bota queijo. Não é só pão? Ou não é assim? Ou não é assim desse jeito? Na nossa casa você assa, quer assim, quer desse jeito, quer com manteiga, sem manteiga, é fiambre. O que é que você quer? O melhor. Deus quer o melhor para o seu povo. Eu tenho tido essa experiência. Deus tem: Senhor, como tu és misericordioso. Às vezes a gente nem merece, Deus está dando o melhor para mim e para você. Deus dá o melhor. Agora, tem alguns preceitos, alguns requisitos para a gente ter esse melhor de Deus. A gente precisa se voltar para Ele. Tem muitos filhos que estão se afastando do Pai. Não é importante se afastar, é bom se aproximar. O que foi que o filho pródigo, a experiência dele quando se afastou da casa do Pai? Vocês lembram? Não é bom colocar, tem lugar nesta mensagem. O filho pródigo terminou comendo com quem? Com os porcos, comendo o pior desta terra. Para o judeu não tinha coisa pior, mais humilhante do que estar dividindo o pão com porco. Oxe, ainda para judeu só não, para brasileiro, para todo mundo. Ninguém quer estar numa porcilca. Hora do almoço, vamos lá, não quer que os porcos tenham. Ninguém quer isso, né? Já pensou essa luta? Porque quem contou essa história foi Jesus. Faltava essa, ninguém quer. Chega num chiqueiro, a gente faz até assim, né? Misericórdia, porque o cheiro é forte. Pois o filho pródigo, um príncipe, deixou a casa do pai e foi bater nesse lugar miserável. Porque tu não queres me ouvir? Tu comereis o pior desta terra. E a gente precisa lembrar desta palavra. Deus quer o melhor. Olha, irmãos, e você pensa que só fica aqui nessa terra? Nessa terra ainda é pouco, a gente está estudando. É temporário aqui, tudo é passageiro. Deus tem o melhor no céu, digam amém? Aqui na terra você está achando bom? Imagina lá, o lugar é lindo. Deus tem o melhor para você no céu. Diga para esse irmão que talvez não esteja atento, diga: Deus tem o melhor para você no céu. Agora eu não quero ir para lá não, pastor, mas eu espero, eu tenho fé, eu tenho consciência disso, né? O irmão ficou assustado ali, mas no céu, mas não estou dizendo, mas é uma promessa. Quem crê nessa promessa do céu? Oh, glória. Olha, irmão, parece que os púlpitos hoje, parece que os crentes estão esquecidos de falar sobre o céu. É só na terra, é só na terra, é só na terra, é só na terra. E é isso uma coisa, só na terra. E no céu? O céu é um lindo lugar. Deus tem o melhor. A gente está falando de terra, então não se anima, e realmente é bom ter. Pastor, Deus tem uma promessa de um terreno, de uma terra, de uma propriedade. Tem uma promessa disso. É bom essas promessas, quando se cumpre, né? Ele fica esperando, mas e você já imaginou que Deus tem uma promessa além dessa terra? Paulo diz assim, ó: aqueles que esperam em Cristo, presta atenção, apenas neste mundo, são os mais miseráveis de todos os homens.
Quem está achando que aqui vai abafar com aquela casa, com aquele terreno, aqui. Não é céu não, varão. Por mais que seja bom aqui, ainda não é céu. E só Deus para dar livramento, sim ou não? É assim. A gente cria uma expectativa, parece até que aqui é o lugar da gente eterno. Por isso que a gente deve investir no que é eterno, não atentando para as coisas que vêm. Porque as coisas que se veem são passageiras, são efêmeras. Mas atentando para as coisas que não se veem. Porque as coisas que não se veem, elas são eternas. Então, ele prepara um lugar. Quem não lembra de João 14, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, muita gente aperreada, contrariada, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai, a gente só vê mais esse texto, às vezes com frequência no enterro, né? No enterro, sempre eu cito esse texto, na casa do Pai, porque pessoas pensam que termina aqui. Aqui não termina. Morrendo, aí nós temos agora a promessa de uma eternidade. Deus tem algo muito especial, preparado para seus filhos. Você crê, meu irmão? Ou você já perdeu essa esperança? Deus tem aqui e lá. Deixa eu fundamentar esse pensamento. Lá no Salmo de número 27, o versículo 13. Tá, pessoal, pode colocar aí. Atenção, pessoal. Salmo 27, 13. Eu gostaria que a igreja lesse esse versículo. Salmo 27, versículo 13. A promessa aqui agora, mas você nos animar. Sabia que Deus tem o melhor namorado, o melhor noivo, e esse será o melhor esposo? Mas tem que buscar o Senhor. Ou não? Veja o que está aí. Já colocou? Todos juntos, vamos lá? Pereceria sem dúvida. Eu creio, eu pereceria, se eu não cresce que eu veria a bênção de Deus na terra dos viventes, aqui. Deus tem bênção para você aqui também. E o salmista diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Queridos irmãos, Deus tem um bom trabalho, quem que não quer? É tanto concurso, eu quero um bom trabalho, tal, só trabalho 6 horas, se trabalhar 3 horas melhor. Tem gente que está fazendo concurso para trabalhar uma vez na semana, tem emprego assim, tal, e é só querendo assim. Se tem um que fica até em casa, né, home office o tempo todo, nem para trabalhar vai, trabalha em casa, né, porque não quer. Então hoje tem muitas modalidades. Quem que não quer um excelente esposo ou esposo, um cônjuge, porque se fizer uma escolha errada vai se aperrear até o último cabelo que tiver na cabeça, vai ficar aperreado, sabe disso ou não? Porque vai viver pela graça o tempo todo, mas casa com a mulher ruim que aperreio, casa com um homem ruim que aperreia até o final. É velho implicando. Você sabia que tem pessoas velhas que implicam? Ele fica implicando, bota o pé para a velhinha cair, pinta miséria. Tem gente ruim. E com todo respeito, né? Mas já vi confusão, a pessoa de idade empurrando. Ele ia dar um empurrão, a velha se livrou, ele caiu, porque a pessoa já está fraco, né? Tem coisas que têm acontecido por aí, muita coisa séria. Presta atenção aqui, ó. Deus quer o melhor para você. Deus tem coisas especiais preparadas para os seus herdeiros de Deus, filhos de Deus. Aí não, pastor, Deus é pai, não é padrasto, é para todo mundo. Não é para todo mundo, leia a Bíblia. É para quem crê, quem vive, quem procura obedecer. Estão falando do universalismo, da salvação, todo mundo vai ser salvo no final. Onde é que é isso que está na Bíblia? A Bíblia diz que é para quem crê. Eu já estava falando com os candidatos a batismo, para que todo aquele que nele crê, tem que crer, meu irmão, e andar com ele, crer e confiar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar, mas quem anda desmantelado, nunca se apruma, nunca se entrega a Deus, mas tem nome de crente, o que é que tem? Tá bom, entra na igreja o tempo todo e quando quiser, mas no céu não entra, porque no céu é estreito. Aqui você é infiel no dízimo, entra. Aqui você é infiel na programação, entra também. Aqui você fala mal do irmão, do pastor, da irmã, entra também, entra tudo. Agora no céu não, no céu não, é mais estreito, aqui entra. Porque Deus é misericordioso e quer recuperar a minha, você, quer trabalhar a nossa vida. Mas muitos estão enganados. Eu me lembrei agora da minha avó, com a cor da chita. Que vai entrar todo mundo. Está muito enganadinho. Porque vive uma vida distante de Deus, sem compromisso com Ele. Não tem compromisso com Deus. Isso, canta em vocal, canta em coral, canta, prega, canta, sai, evangeliza. Então, é religioso, mas não entra. Porque tem fidelidade no coração.
eu sou do coral. É que bênção, ô glória. É muito mais do que isso. Mas eu não perco o matinal. Ô glória. Mas é muito mais do que isso. Pastor, eu dou assistência à igreja quando eu posso. Eu venho até nas quarta-feiras ajudar a minha irmã Marisa. Que bom, parabéns, Deus vai te recompensar. Mas é muito mais do que isso. Embora que tenha pessoa que tenha membro da igreja local, que é da igreja local, mas dá assistência em outras igrejas, mesmo na sua. De vez em quando dá uma fugidinha. Vai lá, não tem problema visitar não. Dá mais assistência às outras do que à sua. É estranho, mas é assim. É outro tema, é outro assunto. E a gente vai pensar nisso aí em outra oportunidade. Deus prepara o melhor para seus filhos. Posso ouvir um amém? Segundo lugar, Deus supre em meio às adversidades. Ontem eu vi um testemunho aqui no encontro de casais. Um casal, quem estava aqui viu, não vou citar o nome, mas ele falou da diversidade, um momento crítico que passaram com essa pandemia. Os casais que estavam aqui sabem o que eu estou falando, mas Deus nunca deixou eles. Deus levantava pessoas da igreja, Deus levantava os pastores para orar, e levantava e a pessoa estava, sabe contando o que ontem aqui? Vitória. Chegou até a chorar. Deus supre as nossas necessidades, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus supre, além da nossa imaginação. O salmista diz: na presença dos meus adversários, apesar de inimigos que nos espreitam, ainda assim o Senhor está preparando uma mesa para mim e para você. Deus conhece. Os inimigos podem ser interpretados como as provações, as dificuldades, problemas mil, que muitas vezes nos assaltam e nos assolam. Temos aqui um monte de versículos. Ontem a gente estava falando sobre dificuldade. Uma vida testada por Deus. Ou você pensa que Deus não prova? Ele prova quem ama. Tem teste. E Deus quer que seus filhos sejam aprovados. E quantos, infelizmente, não têm sido aprovados? O cristão, até em meio à adversidade da vida, experimenta o amor e a fidelidade do Senhor. Mesmo na prova, mesmo na luta, Deus permanece fiel, nos ajudando. Deus nunca nos prometeu uma vida fácil. É outro engano que muitos crentes têm. Eu vou para a corrente da vida fácil. Não tem essa corrente na Bíblia. Eu vou entrar no corredor da moleza. Não entre, que não tem não. Isso aqui, pelo menos aqui na EBT não tem. Eu vou entrar no corredor que sai do outro lado só recebendo sem fazer nada. Isso é de Satanás. Isso não é um ensinamento bíblico. Paulo chega a dizer: quem não quiser trabalhar, então não coma. Tem que trabalhar. E quem inventou o trabalho foi Jesus, foi Deus. Ele disse: o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E como é que tem crente que não quer trabalhar? Pastor, eu estou com uns planos para me casar. Que benção, meu irmão. E aí, está trabalhando? Eu falei: não, mas Deus proverá. Que conversa mole, rapaz. Já está falando em casamento sem trabalhar. Tem que se estabelecer. Ou não, gente, eu estou falando aqui alguma besteira? Ou não tem que procurar uma definição financeira antes de dar esse passo? No meu tempo de juventude, eu não tenho escutado mais isso não, mudou muito. No tempo de adolescente, tinha os românticos lá dos anos 70, dizia assim: eu moro até debaixo da ponte, vai. E pior que as pontes hoje estão tudo ocupadas, pior ainda que vai ser dificuldade. Tem ponte ocupada ou não tem? Vocês já passaram, viram? Eu vi, muito ocupada. E não mora não, porque essa menina não é besta, não deixar o conforto do pai e da mãe para ir com esse abestalhado para debaixo da ponte. Vai tu só. É ou não é? É assim mesmo. Vai trabalhar, porque se não trabalhar as coisas complicam dentro de casa. Abre a geladeira, ó. Parece o quê? Nada, não tem nada, uma piscina não tem nada, uma cebola já tem para ali e tal. Irmão, tem que trabalhar. Deus, Ele supre nossa necessidade. O cristão, até em meio à adversidade, experimenta esse amor. Deus nunca nos prometeu uma vida fácil. Cuidado com facilidades. Cuidado com o púlpito, só prega facilidade. Tem gente que adora pregador, que faz todo mundo sorrir. Parece um auditório mais, um lugar de animação do que palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus leva a gente a chorar, a se entristecer? Quando eu vejo muita animação, muito sorriso, eu fico me questionando: será que ali tem palavra de Deus? Que Deus se converta vossa alegria em pranto. Está na hora de chorar muito. Tem filho desmantelado, tem coisa em casa tudo ruim, e as pessoas vivendo num...
É mesa no deserto, irmão. Deserto significa luta, prova. Deus cumpre. Deus nunca prometeu vida fácil a ninguém, sabe? Mas Deus prometeu o seu amor, a sua graça e fidelidade. Preste atenção no primeiro ponto. Deus prepara uma mesa para seus filhos, que é o melhor. Segundo ponto, Deus supre em meio à adversidade. Terceiro, eu estou terminando com essa mensagem. Terceiro ponto, Deus nos dá um presente para nosso prazer, segundo a sua vontade. Deus nos presenteia para o nosso prazer. Bênçãos espirituais sem medida. Quem crê, diga amém. Você crê que Deus dá bênçãos sem medida? Quantas bênçãos, quantas são? Não temos um pai mesquinho. Não sei se você já tiver a experiência de um pai mesquinho. Não sei, né? Tem um pai mão aberta na medida do possível, né? Tem pai que, ó... não toma todo o suco não, aí toma um copo, já fica olhando, não toma suco não, porque vai faltar tal, vai para um restaurante, eu quero essa toscana, não, hoje não, e nunca chega, sempre tem, parece que não tem, nunca é generoso. Olha, nosso Deus é um Deus generoso, nosso Deus é um Deus que é bom. Olha, eu vim para que todos tenham vida. Vocês creem nesse versículo? E tenha como? Deus, Ele tem coisas grandes para nos dar. Queridos irmãos, eu fico pensando num Deus que supre nossa necessidade, e não é coisa pouca não. Certa vez Moisés duvidou. Eu gosto muito de Moisés, mas Moisés ali, mas também Moisés ficou preocupado, mais de 1 milhão de pessoas, 1.600.000 pessoas, Deus disse que ia mandar carne para comer a semana e o mês inteiro. Aí Moisés fez, mas Senhor, o povo está reclamando de carne, pelo menos um dia carne. Eu falei, pois vocês estão duvidando de mim, meu braço está curto, vocês vão comer a carne toda. É um milagre ou não é, comer carne? Aí eu teve até ouvi um vídeo, mandaram para mim, alguém perguntando, parece que é um padre, perguntando se era pecado comer carne em Semana Santa. Aí o padre fez, não é pecado, não é milagre, por causa do preço, né? Por causa do preço que está mais alto. Mas então, Moisés ficou em dúvida. Moisés. Senhor, onde é que vai buscar tanta carne? Moisés, o meu braço está curto. Você crê que Deus pode dar muito mais a você? Então fica de pé, crente. Deixa eu ver você de pé aí, fica de pé. Se você crê que a gente está terminando. Deus tem bênçãos sem medidas para mim e você. Imagina, meus irmãos, concluindo esta mensagem, qual seria a sua reação? A reação do pai pródigo, do filho pródigo. Caso o filho que acabara de voltar não aceitasse participar de um banquete que ele ofereceu com muito amor, preparado. Eu faço uma pergunta à igreja: o filho pródigo merecia aquele banquete? Merecia ou não? Não. Ele gastou tudo do pai. Saiu sem conversar com o pai. Aí o pai dá um banquete. Você sabia que à volta dos afastados ainda tem festa? Isso é meio confuso, mas Deus dá festa pelo que estava afastado e voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele amorosamente preparou algo para aquele pródigo. E olha que ele não deu nada, não ajudou com nada, mas encontrou um banquete. Porém, não é mais ou menos isto que temos feito com Deus. Às vezes a gente pensa que Deus não tem para dar e fica mendigando o tempo todo. Deus, Ele tem algo para dar a você, muito mais do que você pensa. Agora Ele quer a fidelidade. Sabe qual é a ideia? Deixa eu reforçar. Melhore sua comunicação com Deus. Porque se você melhorar sua comunicação com Deus, vai melhorar em casa, vai melhorar com os filhos. Agora tem que começar com Deus. E tem mais, não vai ficar só no campo da teoria não, você vai começar a praticar. Porque uma das coisas mais terríveis que acontece hoje no meio do povo de Deus, entende? São pessoas pregar e não viver o que prega. E a igreja e a casa vivem na miséria. Deus, Ele quer isso. Aproximemos da mesa do Senhor que nos preparou. E vamos saborear um grande prato que Ele preparou para a gente. Neste domingo, Deus tem um prato maravilhoso para você e sua família. Ele tem cura, Ele tem saúde, Ele tem bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém? Amém? Pode sentar, os irmãos. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Salmo de número 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.